Evangelho de 2 Pedro, capítulo 1. Evangelho, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos dar início ao nosso culto da pregação da palavra, lendo a epístola de Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1. Todos têm aí? Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Nosso Pai, queremos agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui nesta noite, Senhor, e poder expressar, Pai, ao Senhor a fé que temos em Sua palavra, dedicando este pequeno momento tão precioso, Pai, para ouvir a Sua voz e sentir, Pai, o Teu Espírito Santo operando em nossa vida. Que Tu possas, ó Pai, vir sobre cada alma aqui eleita, Pai, transformar a nossa vida naquilo que devemos ser, filhos e filhas do Senhor. Toma o controle de tudo e de todos, Pai, aqui presente e através da internet. Estamos esperando solenemente mais uma vez, na sua infinita bondade e amor, em nos dar o alimento desta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar. Nós vamos meditar um pouquinho mais nessa escritura e extrair nesta noite um pouquinho mais da palavra de Deus para as nossas almas, né? À medida que falamos a palavra e à medida que cremos na palavra, nós recebemos do Espírito de Deus, porque é assim que Deus dá do seu Espírito. A única forma de recebermos do Espírito de Deus é ouvindo a palavra de Deus, não somente ouvindo, mas crendo. Quando você ouve a palavra e crê na palavra, você recebe do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo está na palavra. O mundo não pode recebê-lo, né, como diz o Senhor Jesus, porque o mundo não crê, o mundo é incrédulo. O mundo não pode receber do Espírito da palavra, porque eles não creem na palavra. E nós vamos falar aqui nesta noite um pouquinho mais sobre esses poderes, né? Esses dois poderes que governam o mundo e os seres humanos. O profeta diz que só existe dois poderes, né? Dois poderes na terra: o Espírito de Deus e o Espírito do diabo. Por isso nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre uma civilização de fé, porque você tem dois tipos de civilização na terra, no mundo. Uma civilização de fé, que são os filhos de Deus, que creem na palavra de Deus, e uma civilização que duvida, incrédula, né, formando a raça da serpente do diabo. As pessoas, e até os religiosos, eles são incrédulos, porque eles nem mesmo creem
que existe duas raças de gente na terra. Eles não conseguem explicar como que Deus, se todos são filhos de Deus, por que Deus só vai salvar uma parte e a outra não? Se todos vieram de Deus, por que Deus vai salvar uma parte e a outra não? Então eles não têm revelação de que há duas civilizações na terra, uma incrédula e uma que crê. Quando falamos dúvida, o profeta diz que o coração, ele só tem dois sentidos. O coração, ele é formado por um sentido, ou a dúvida ou a fé. A dúvida porque um coração incrédulo, ele não crê, ele duvida. As pessoas, elas não creem na palavra, elas duvidam da palavra. Mesmo os religiosos, eles são capazes de tomar parte da Bíblia e parte rejeitar. E a Bíblia, ela é, ou você crê que toda ela é de Deus, ou você não crê, porque como pode, diz o profeta, o livro ser a palavra de Deus e ter parte que é de Deus, que foi inspirada por Deus, e parte não foi? Ou a Bíblia é um livro absoluto de Deus, a palavra do Todo-Poderoso, ou ela é um livro escrito por homens. Ou toda a Bíblia foi inspirada por Deus, né? Ou ela é um livro que não se pode confiar. Ou você crê em toda a palavra, ou você não crê em nada, porque a dúvida não é de Deus, é do diabo. Só duvida quem tem um coração incrédulo, possuído pelo diabo. Às vezes as pessoas ficam pensando que um coração possuído pelo diabo é aquele que espuma para a boca, aquele que está babando, que está convulsionando, que está manifestando um espírito maligno. Não. O pior espírito, diz o Mombrana, é o religioso, está dentro de uma igreja. O pior espírito que há é o espírito religioso, que não pode tomar toda a palavra e toma somente 99%, e forma um religioso filho de Caim, duvidando do restante. Há-se a necessidade de crer em toda a palavra, e só pode crer em toda a palavra aquela raça, aquela civilização que veio de Deus, a civilização de fé. Quando Deus propôs em seu coração de fazer o mundo, Ele fez Adão, que saiu da palavra falada, a semente original, e Adão era para produzir esta raça, a raça dos filhos de Deus, uma super raça de fé, uma civilização de Deus. Adão era para ter produzido isso. Mas, por ocasião da queda que Deus permitiu através de Eva, entrou a civilização da dúvida. Homens e mulheres que não crê na palavra de Deus, formando a raça da serpente. O Senhor Jesus, Ele pregando, Ele falou sobre isso. Naquela escritura, onde Ele diz que houve um homem de branco que saiu a semear sobre a terra. Aquele homem de branco era o filho do homem, semeando a raça da fé, a civilização de fé. Mas logo em seguida veio furtivamente um homem vestido de preto. Aquele era Satanás, a serpente, semeando sua civilização incrédula para se opor a Deus. Por isso, em Romanos, está escrito que Deus suportou com muita paciência os vasos da ira, os filhos da ira, filhos do diabo, que crucificaram ele, que mataram ele, que nunca creram nos profetas. Deus suportou esta raça, a ponto de se entregar na mão dos romanos, e eles tirarem até a última gota do seu sangue. Para que ele fez isto? Para que ele se desse, diz Romano, a conhecer com as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia.
que são seus filhos. Olha, os filhos da ira, como o profeta diz, que nós chegamos neste mundo filhos da ira, filhos de Satanás. Mas existem os filhos da misericórdia, aqueles que são produzidos pelo novo nascimento, quando Jesus veio, pagou o preço do nosso pecado e deu-se a conhecer a nós, vasos de misericórdia. Nós nunca fomos vasos de ira. Deus sempre teve os seus vasos de misericórdia. Deus tinha nele a raça humana, aquela civilização de fé, que sempre creria em sua palavra e nunca duvidaria. Deus permitiu Satanás, aquele homem vestido de negro, colocar sua semente no ventre de Eva, e ali formou-se duas raças, a raça de Adão e a raça do diabo, Caim e Abel. E esta raça existe até hoje, ela está sobre a terra. É só você olhar os frutos. É muito simples de você conhecer a árvore, de você conhecer um filho de Deus, né, e o filho do diabo. Ainda que nos últimos dias apareceriam falsos ungidos, pessoas, homens e mulheres, ungidas no espírito e no corpo, com o Espírito Santo genuíno, mas em sua alma eles seriam negros como a parede do inferno, de incredulidade. É o profeta que ensina isso. Hoje, na última era, aparecia personificadores da verdade, homens e mulheres que personificam o cristianismo, que, se possível, enganaria o próprio escolhido. Mas não é possível, porque o escolhido tem a natureza divina dentro dele. O escolhido tem uma promessa que o levaria de volta à natureza divina, porque é da promessa do dia que extraímos o Espírito Santo, que batiza a nossa alma e nos leva à natureza divina. Amém? Por isso é a promessa. Cada era, Deus veio resgatar seus filhos, dando a eles a palavra. Você sabe que nós chegamos no mundo, nós não sabemos quem nós somos, porque pelos frutos se conhece a árvore. Então, se você quiser conhecer a árvore, a civilização de Satanás, é só você olhar as obras da carne que o povo está produzindo. Porque as obras da carne pertencem à civilização do diabo, mas as obras do Espírito é da civilização de fé. Homens e mulheres que creem, que têm em seu coração fé, aquele sentido que forma o ser humano. Nós, como nós temos ensinado aqui, somos formados um ser triplo, um ser trino. Somos alma, corpo e espírito. Nosso corpo tem 5 sentidos. Nossa alma tem 5 sentidos, ou nosso espírito tem 5 sentidos, mas a alma, o profeta diz, só tem um sentido. Você vai entregar o controle do seu corpo, o controle do seu espírito, a um único sentido da alma, o profeta diz, é os poderes que estão governando o mundo. Ou você vai entregar os 5 sentidos do seu corpo, do seu espírito, para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos, entregando para a dúvida, não crendo na palavra, ou você vai tomar estes 5 sentidos do teu corpo, do teu espírito, e entregá-los à fé do seu coração, para que a fé, a palavra, governe o seu espírito e o seu corpo. Amém? Quando você entregar seu coração, a sua alma, para o controle de Deus, a fé, as obras do teu espírito caído e do teu corpo caído serão mortificadas pelo poder de Deus através da palavra, porque é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. O homem que nasce de novo e obtém a natureza de Deus, Deus governa o seu espírito, Deus governa o seu corpo. A alma, tendo Deus na sua natureza, ela toma a fé e toma a palavra e submete o nosso espírito e o nosso corpo para fazer a vontade de Deus. O profeta diz, depende de para quem você vai entregar o controle do seu corpo, da sua alma e do seu espírito.
As obras que vão ser produzidas na minha vida, na sua vida, vai determinar quem está no controle da minha alma, se é a fé Deus, ou se é a dúvida Satanás. Então, seguindo aqui sobre esses poderes, olha para você ver o que o Mombrana diz aqui nessa mensagem, a maior batalha jamais pelejada. Preste bastante atenção, para nós aproveitarmos bem este momento aqui. Agora, vocês sabem que temos tido guerras após guerras, rumores de guerras, e enquanto a terra permanecer, teremos muito mais. Porém, tem você observado que em realidade, só há 2 poderes em todo o universo? Em todas as diferenças que temos entre diferentes países, e as diferentes entre nós mesmos, e as diferenças entre nós mesmos e as demais coisas, tudo está baseado somente em 2 poderes. Há somente 2 poderes e 2 reinos, 2 civilizações. Só tem 2 civilizações. Ainda que você tenha os negros, os japoneses, os chineses, ainda que você tenha todo tipo de descendência na terra, mas só há 2 raças, 2 poderes, o poder de Deus e o poder do diabo, a civilização de fé e a civilização da dúvida incrédula. Há somente 2 poderes e 2 reinos, 2 poderes e 2 reinos. Todas as demais coisas menores estão ligadas com um e com outro poder. E os 2 poderes são o poder de Deus e o poder de Satanás. Toda guerra e tudo que sucede está controlado pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás, porque só existe esses 2 poderes. Esses poderes são o poder da vida e o poder da morte. O poder da vida na civilização de fé que crê na palavra, porque a palavra é espírito e vida, e o poder da morte no coração da civilização incrédula, que não pode crer na palavra de Deus. Por isso, nunca alcançarão a vida, porque a incredulidade, a dúvida só traz morte. Amém? Amém. O poder que Satanás tem é o poder de Deus pervertido, não é um poder legítimo, porque tudo que Satanás tem foi dado por Deus. Só que Satanás, ao encher o seu coração de orgulho, de inveja, de ciúmes do reino de Miguel, atraiu para si uma natureza pervertida, completamente contrária à natureza de Deus. Tudo que Deus é, Satanás é o contrário. Pode perceber. Deus permitiu este ser maligno, Deus deu a ele o livre-arbítrio, mas ele se exaltou em seu coração. Mas, veja, o poder de Satanás é uma perversão do poder de Deus. E assim é com tudo o que tem Satanás. A morte não é outra coisa senão a vida pervertida. Uma mentira é uma verdade distorcida. Vê você? O adultério é um ato correto, porém mal usado. Tudo que Satanás tudo que Satanás tem é algo pervertido. Porém, ao mesmo tempo, é um poder controlado pela dúvida. Todo o poder de Satanás é controlado pela dúvida do coração dos homens, da incredulidade. A incredulidade, ela só produz filhos do diabo. A dúvida só produz filhos do diabo. A fé produz filhos de Deus, uma civilização de fé. E nós hoje, assentados aqui, presta atenção, nós hoje assentados aqui, um desses 2 poderes vai nos controlar. Então, expulsemos ao maligno, ao antigo poceiro que estava no nosso coração, expulsemos a incredulidade, expulsemos a dúvida, e tomemos o nosso lugar com os astros do céu, dando o nosso coração, o trono do nosso coração, da nossa alma, para Deus controlar através da fé em sua palavra. A única forma de Deus controlar os meus olhos, os seus olhos, a minha boca, a sua boca, os meus ouvidos, os seus ouvidos,
a minha mão, o meu tato, os meus sentidos no corpo. A única forma de Deus controlar as minhas emoções, os meus afetos, a minha consciência, a minha memória, a minha razão, a minha imaginação, esses 10 sentidos que compõem o ser humano de fora, a única forma de Deus controlar é você crer em sua palavra. Porque se você descrer da palavra, automaticamente quem está no controle da sua vida é o diabo. E a sua vida, os frutos da sua carne vai mostrar. Porque a Bíblia diz que o espírito, ele batalha contra a carne. É uma peleja, Quando você se torna um cristão, é uma luta que não cessa. Então, um desses 2 poderes vai controlar a minha vida e a sua vida. Já está controlando agora. Cabe a nós observarmos que tipo de fruto estamos produzindo. Se é os frutos do Espírito, que nós vamos ver aqui, ou se é as obras da carne. Se for obra da carne, Satanás está nos controlando ainda. Se for obras do Espírito, é porque nós voltamos à natureza divina. Voltamos a ter Deus controlando o nosso coração. O mal incrédulo foi expulso, e agora Deus, através da palavra do dia, governa a nossa vida. Amém? Amém. Mas falando ainda desses 2 poderes que governam o mundo, olha, estes, como nós falamos, estas são as minhas mãos, estes são os meus olhos, esta é a minha cabeça, a minha memória, o meu coração, o meu espírito, esses são os meus afetos, a minha memória, o meu raciocínio. Mas quem sou eu? O profeta faz esta comparação. Quem sou eu? Quem é o dono dessas mãos? Quem é o dono desses olhos? A quem pertence estes braços? A quem pertence esses 5 sentidos que me dão condições de ter contato com o mundo terreno? A quem pertence? A quem pertence o amor que eu sinto, a memória que eu tenho, o raciocínio que eu tenho? A quem pertence a minha imaginação? Quem sou eu que possuo esses 10 sentidos? Eu sou a alma. Amém? Porque eu sou, você é o que você é na alma. Você é a essência. A alma é a essência do que nós somos. Agora, e a alma? Quem é você, alma? Quem é você, alma? Você é a dúvida ou você é a fé? Porque se você for a fé, você é um filho de Deus, governado por Deus. Mas se você for a dúvida, você é um filho do diabo, governado pelo diabo. Então, esses 10 sentidos que pertencem ao espírito e ao corpo, são entregues ao poder de Deus ou ao poder do diabo. Amém? Quem sou eu? Eu sou a alma. Mas e a minha alma? Ela é feita do quê? Ela pertence a Deus ou ela pertence ao diabo? Ela crê na palavra de Deus ou ela duvida da palavra de Deus? Porque você não vai ficar livre de um desses 2 poderes controlar sua vida. Então, só existe 2 poderes que governam o mundo, 2 espíritos, o espírito de Deus e o espírito do diabo. Só existe 2 raças, os filhos de Deus e os filhos do diabo, o poder da morte e o poder da vida. Só existe 2 tipos de seres humanos, como diz a Bíblia, olha, os que nasceram da vontade da carne, como diz a Bíblia, e os filhos que nasceram da vontade do Espírito. Os que nasceram da vontade da carne são filhos do diabo, eles não têm parte com Deus, nunca tiveram. Não é que uma vez fizeram parte de Deus e voltaram, não. Os filhos de Deus, os filhos do diabo nunca tiveram parte com Deus, sempre serão filhos da ira, filhos incrédulos, tá certo? E os filhos de Deus que nasceram da vontade do Espírito, nunca foram filhos do diabo. A razão disto é que você pode crer na palavra de Deus. Nós, irmãos, chegamos no mundo com uma semente dentro do nosso coração. Chegamos ao mundo com uma semente, ou a semente de Deus, ou a semente do diabo.
Os filhos de Deus chegaram ao mundo com um coração, com uma terra do mundo incrédula que cobria esta semente. Por isso, nós não éramos manifestos o que deveríamos ser: a incredulidade, a natureza velha que herdamos de Satanás, porque quando viemos ao mundo, nós não herdamos a natureza de Deus e nem o Espírito de Deus. Quando chegamos no mundo de forma errada, caída, porque este foi o plano de Satanás, ele sabia que se Eva desse ouvido à interpretação e duvidasse da palavra de Deus, ele introduziria sua semente na raça humana. E a lei de Deus não poderia ser quebrada, porque a lei de Deus diz o quê? Cada semente produza conforme a sua espécie. E quando ele conseguiu com que Eva duvidasse da palavra de Deus, ele colocou a semente, a espécie dele em Eva. Agora, o útero de Eva, que era de Deus, que veio pelo poder de Deus, ia gerar uma vida que tem seu recurso em Deus. Veja Satanás pervertendo a vida. Satanás não tem poder de criar vida, de dar vida, é só Deus. Mas ele usou de astúcia do poder de Deus e da palavra de Deus, que disse que tudo produziria conforme a sua espécie. Ele usou isto contra a raça humana. Quando ele conseguiu fazer com que Eva duvidasse, ele colocou na raça humana sua semente, através da serpente. Aquela serpente, aquele corpo da serpente veio de Deus. O espírito que tinha na serpente veio de Deus. Mas a alma, quem deu foi Satanás. Amém? O que foi que a serpente fez no jardim do Éden? A serpente não tinha alma. Ela era como todos os animais. O animal é um espírito vivente. Os animais têm espírito, mas não têm alma. Os animais, eles têm corpo e espírito, mas não têm alma. A serpente tinha corpo e espírito, mas não tinha alma. Por isso Satanás sabia que aquele ser que era bem próximo do ser humano, ele sabia que se ele entrasse nela, daria àquela serpente uma natureza maligna, uma alma maligna. E foi isso que Satanás fez ao entrar na serpente. Ele deu a alma para a serpente. Ele, Satanás, serviu de alma para aquela serpente. E quando aquela serpente, que não tinha alma, agora Satanás entrando nela, deu a ela a sua alma, a sua consciência, o seu raciocínio, o seu afeto, ou o seu desafeto. Agora aquela serpente formou um verdadeiro filho do diabo, porque a serpente era corpo de serpente, um animal, espírito de serpente, um animal, como qualquer outro animal que tem um espírito de animal, mas faltava alma. Satanás lhe deu alma. E o que era a alma de Satanás? Incredulidade, dúvida. E quando aquela serpente coabitou com Eva, aquela serpente introduziu dentro de Eva um filho que tinha a alma do diabo, Caim. Caim tinha a natureza do seu pai, Satanás, a serpente. Veja que a serpente serviu somente de um canal. Olha para você ver como é que Deus deixou tudo certinho, né? Todos os animais, ele tem sangue de animal, que não combina com o ser humano. Mas como Deus veio evoluindo, e cada dia mostrando uma coisa mais perfeita na sua criação, do chimpanzé, que era bem parecido com o ser humano, que é o elo perdido, que eles não sabem, veio esta serpente. Esta serpente era um ser humano perfeito, quase perfeito. Só não era perfeito porque não tinha alma. Viu? Inclusive, era muito mais bonito do que o Adão, que veio da mão de Deus. Esta serpente. O profeta diz: olha a beleza aí fora, não é de Deus, é do diabo. Quando você vê um homem que começa a se sentir muito bonito, tome cuidado, porque a beleza não é de Deus, é do diabo. Você vê um homem que começa a se arrumar muito,
pentear muito, fazer selfie e colocar na internet e faz uma pose para cá, para lá e penteia o seu cabelo e começa a divulgar perfil. Cuidado, se achando bonito. A beleza é de Satanás. Esta serpente, estando entre o macaco, o chimpanzé e o homem, era quase perfeito, mas faltava uma coisa para ela ser um ser humano: a alma. Por isso, depois da serpente veio Adão, o homem perfeito. E Satanás, diz o Mombrana, a Bíblia diz que a serpente era a mais astuta de todas as alimárias do campo, mas depois que ela ganhou a alma de Satanás. Esta palavra, esta profecia, Deus deu já pensando na alma que ela teria, que era a alma de Satanás. Satanás é astuto, como uma serpente, não diz a Bíblia? A Bíblia diz, olha, e a serpente que estava lá no meio do jardim, não quer dizer que era uma cobra que estava na árvore, não. A serpente era uma árvore, um homem que estava no meio do jardim. Porque você olha na Bíblia, fala no sentido figurado, né? Fala da árvore que estava no meio do jardim, do fruto não comereis. Não, aquela árvore era um homem, a serpente, como a árvore da ciência do bem e do mal era a mulher. Não é que tinha uma árvore lá, não, que tinha ciência do bem e do mal, não, era a mulher, tá certo? O mal estava encoberto pela inocência de Eva, como a inocência de Adão também, e cobria o mal, que era para ele escolher fazer só o bem. Os irmãos estão acompanhando? Mas a Bíblia diz que a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo, porque Satanás deu uma alma para ela, e Satanás, ele é sábio, conhecedor de tudo. O profeta diz, você nunca vai vencer Satanás, só o Espírito Santo vence ele. Ele deu a sua alma para a serpente, ele raciocinou no corpo da serpente, ele deu afetos no corpo da serpente, ele usou aquele corpo belo e bonito da serpente. Astuto, a Bíblia diz, seja astuto como a serpente, né? Simples como a pomba e astuto como a serpente. Quando Satanás entrou na serpente, Satanás deu uma natureza para ela, deu uma semente para ela, e foi isso que Satanás fez para ser introduzido na raça humana. Uma vez Satanás, sabendo que se ele fizesse Eva duvidar e coabitasse com Eva, ele colocaria dentro de Eva a sua semente. Por isso Caim é de natureza maligna. Todas as obras de Caim mostravam de quem ele era filho. Filho do maligno, filho do diabo. O primeiro homicida que apareceu foi Caim. O primeiro a se rebelar contra Deus foi Caim, mostrando que ele não tinha a natureza de Adão, ele tinha a natureza do diabo, tá certo? Porque a serpente, se ela não fosse ungida com a natureza do diabo, ela nunca enganaria Eva, porque ela não tinha alma, ela não raciocinava, ela não tinha raciocínio, ela não tinha memória, ela era como um animal. Mas Satanás deu isto para ela. A alma de Satanás entrou na alma da serpente, e agora o que diz a Bíblia? Cada semente vai produzir conforme a sua espécie. Então Satanás usou deste artifício, do recurso de vida que só vem de Deus, perverteu este recurso que a mulher tem de gerar filhos, né? Este recurso que tem o homem de se desenvolver um ser humano, ele usou este recurso para poder introduzir sua semente, né? Por isso o corpo, o espírito vem de Deus, mas a alma veio de Satanás para a serpente. Quando Deus faz o homem, ele faz o homem com 5 sentidos no espírito, com 5 sentidos no corpo. Mas existe um terceiro, que é a alma, ou ela vem de Deus, ou ela vem do diabo, tá certo? Se essa natureza que você tem, essa alma, se ela veio do diabo, você vai produzir obras da carne. Nós vamos ver aqui o que é a obra da carne.
Se ela veio de Deus, ela vai produzir frutos do Espírito de Deus. Olha, os filhos que nasceram da vontade do Espírito são os filhos de Deus. Deixa eu ler aqui para os irmãos verem. Romanos. Vamos ter pressa. Romanos 9:6. Preste atenção para você ver este quadro aqui, que Paulo descreve exatamente isso aqui, 9:6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Amém? Por uma promessa, foram participantes da natureza divina. Você pode ter aqui uma descendência carnal da serpente, tá certo? Porque a serpente, aquela raça, não foi afogada. O profeta diz que aquela semente veio através das mulheres. Então Deus não trabalha com nós segundo a carne, porque eu e vocês podemos ter uma descendência da serpente, mas Deus trabalha com a semente da predestinação no Espírito. Veja Esaú e Jacó. Aborreci Esaú e amei a Jacó, do qual ventre veio de Rebeca um ventre puro, do qual pai veio Jacó uma semente pura. Mas Esaú não era descendência de Deus, ele veio da carne, certo? Jacó, ele era descendência de Deus, ele nasceu pela vontade de Deus, do Espírito. Veja aqui, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa. Por isso, Deus envia em cada era uma promessa, para que através daquela promessa voltemos a ser participantes da natureza divina. Como? Extraindo da palavra do dia, da promessa do dia, a alma de Deus, a natureza de Deus, para vir em nossa alma. Amém? Quando você crê na palavra do dia, a palavra do dia batiza seu coração com a alma de Deus, com a natureza de Deus. É isso que a palavra tem. Sabe o que a palavra tem? A Bíblia não diz que a palavra de Deus é espírito e vida? Então, a palavra tem espírito. E qual é o espírito? O Espírito de Deus. A palavra de Deus tem a natureza de Deus. Quando você crê na palavra de Deus, você obtém o espírito, a alma, a natureza de Deus. Por aquela promessa, você volta a ser participante da natureza de Deus. Porque quando Adão pecou, Adão tirou a natureza de Deus de cada ser humano. Cada ser humano que nasce na terra vem pervertido. A alma que eles têm não é de Deus. É uma natureza maligna. Porque a Bíblia diz que a alma é a natureza do Espírito. Porque a palavra de promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Rebeca, que concebeu de que Isaque é nosso pai. Porque não tendo eles ainda nem feito bem ou mal, veja, eles eram uma semente, eles não haviam nascido ainda, mas eles eram uma semente. E Deus julgou, olha, presta atenção, Deus julgou Esaú pelo que ele era na alma. Deus julgou Jacó por aquilo que ele era na alma, não havido nascido, nem feito bem ou mal, mas eles eram uma semente, ou do diabo ou de Deus. E Deus sabia que no ventre de Rebeca haveria uma semente do diabo e uma semente de Deus, como no ventre de Eva. Veja, nem tendo, olha, porque não tendo ainda eles nascido, nem tendo feito bem ou mal. Irmão, se você não crer desta maneira, você faz de Deus um injusto. Deus não iria criar um ser humano para a perdição. Deus não iria criar um ser humano para a condenação, para condená-lo, simplesmente para condená-lo. Deus não faz isso. Sabe por quê? Deus não é autor da morte.
E os filhos do diabo, eles são mortos, eles nascem mortos. Deus não é autor da morte, Ele é autor da vida. Por isso o profeta diz, quando chega a hora de você partir, não é Deus que te mata, é Satanás. O profeta ensina isso. Quando chegar a hora de nós partirmos, sabe o que Deus faz? Ele tira a mão de misericórdia de sobre nós. E aquele mal, aquela doença que veio de Satanás, ceifa a nossa vida natural aqui, porque a alma ele não pode tocar. É isso exatamente o que acontece. Deus não mata ninguém, o ser humano mata a si mesmo, descrendo da palavra de Deus. Então o profeta diz, quando chega a hora de você partir, e de eu partir, o que acontece? Deus tira a sua mão de misericórdia, e aquela doença toma conta do meu corpo, e a morte ceifa a minha vida, porque eu tenho que ir para um outro corpo que espera por mim. Agora, se eu não tenho uma casa, um corpo preparado, eu não vou para lá, tá certo? Minha natureza é aqui de baixo, eu vou ficar aqui de baixo, na quinta dimensão, que é a dimensão que influencia os filhos do diabo. O profeta diz, os filhos do diabo são influenciados por aqui de baixo. Os filhos do diabo, pode ver, eles são terrenos, nós vamos ver aqui. Eles são carnais, eles são naturais, mas os filhos de Deus são influenciados pelo Espírito de cima, porque eles são lá de cima. Amém? Amém. Então veja, nem havendo feito o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então, meu irmão, Deus não criou vasos de ira, quem criou foi Satanás, através da incredulidade de Eva, Eva descreu e permitiu que Satanás introduzisse sua civilização incrédula na raça humana. A civilização incrédula é a que vai morrer e ser condenada. Elas não creem na palavra de Deus, elas se opõem a tudo que é de Deus, por isso eles vão ser condenados. Mas existe a civilização de fé, que crê na palavra de Deus, que tiveram sua origem em Deus, tá certo? Se você é um filho de Deus, o profeta diz, você sempre foi uma semente que estava em Deus. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, porque está escrito, amei a Jacó. Mas por que Deus amou Jacó? Porque Jacó estava nos lobos de Deus, na predestinação de Deus, era um atributo de Deus, um filho de Deus, e aborrecia Esaú. E por que Deus odiou Esaú, aborreceu Esaú, odiou Esaú? Porque Esaú não tinha parte com Deus, Esaú nunca esteve nos pensamentos de Deus, Esaú nunca foi um gene de Deus. Os irmãos estão vendo a predestinação? A predestinação é só para aqueles que estavam em Deus, que se perdeu, por causa da queda. Deus vem buscar o que havia se perdido. Perdeu da onde? Esses que tinham seus nomes escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Esses são os eleitos, esta é a família de Deus, é a civilização de fé. Tá certo? A civilização do diabo, da dúvida, veio por causa da incredulidade de Eva, que deu ouvidos a Satanás, sendo enganada por ele. Olha aqui mais um pouquinho aqui, antes, Romanos 8:6, presta atenção nisso aqui. Por quê? Porque os que são segundo a carne, olha, porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Vamos voltar um pouquinho aqui, só para nós captarmos um pouquinho mais. Porque o que era impossível à lei, 8:3, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho à semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na morte, para que a justiça da lei, que Cristo cumpriu, cumprisse em nós. Que não andamos mais segundo a carne. Quem anda segundo a carne é filho da dúvida, do diabo. Quem anda segundo a carne é que tem Satanás morando no seu coração. Mas segundo o Espírito, porque os que são segundo
Os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que nascemos no mundo inimigos de Deus, porque só amamos fazer a vontade da carne. Quem está na carne não agrada a Deus, se faz inimigo de Deus. Qualquer obra que você faz hoje na carne, você está provocando a Deus. Seja adultério, seja fornicação, seja mentira, seja inveja, seja orgulho, qualquer tipo de afeto errado que você tem, você está provocando a Deus, e isto te constitui inimigo de Deus. Porque os filhos de Deus não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque tem a natureza maligna de Satanás nele e nela. E enquanto você tiver essa natureza pecaminosa, que gosta das coisas do mundo, da carne, você é filho da ira, você é filho da dúvida. Olha, vós porém, nós, não estáis na carne, no Espírito. Olha para você ver aqui, olha que o apóstolo Paulo fala assim, ó, porém vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, se é que você tem uma nova natureza, se é que a velha natureza morreu com as concupiscências do mundo, da carne, e Deus entrou no seu coração, batizou não o seu corpo, não o seu espírito, Deus batizou a sua alma, porque a mudança, irmãos, a mudança de vida, a mudança de natureza, só vem com o batismo do Espírito Santo na alma. Pois nós vamos ver aqui, não vai dar tempo. Porque existem pessoas aí que são batizadas com o Espírito Santo no corpo, no Espírito. Não muda a natureza. Por isso Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, não tenho feito maravilhas em teu nome? Não tenho curado enfermos? Não tenho expulsado demônios em teu nome? O que Jesus vai dizer? Apartai vós de mim, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. Nunca fiz parte da sua natureza, nunca fiz parte da sua alma. Aí nós vamos ler Joel, né? Aí você vai lá para Joel, e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, onde aparece os religiosos, falando em línguas, arrepio, né? Derramou o Espírito de Deus sobre toda a carne, e eles profetizarão, terão sonhos, tá certo? Mas o batismo do Espírito Santo tem que vir na alma. Não vamos prolongar mais, nós vamos ver isso aqui amanhã, tá? Olha, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Todos os que são de Cristo, todos os que foram dados a Cristo pelo Pai, virão a mim, eu entrarei neles, farei parte deles, serei um com eles, como eu sou com o Pai. Assim como eu tenho a natureza do Pai, eles terão a minha natureza, porque a natureza de Jesus era a natureza do Pai. Jesus morreu para enviar sobre nós a natureza do Filho, a natureza do Filho é a natureza do Pai, e Ele orou para que todos fossem um, como Ele era com o Pai. Por isso, quando Deus batiza seu coração, a sua alma, não o seu espírito, tá certo? Se Deus batizar o seu espírito, você vai pular, gritar, sentir arrepios. Se Deus batizar o seu corpo, você vai suar frio, vai suar quente, vai pular, vai chorar, vai dar risada, e nada vai acontecer na sua vida. Mas se Deus batizar a sua alma, sua natureza muda. Você volta a ser um com o Pai.
como Jesus era um com o Pai. Quando você se torna um com Jesus, é quando Jesus batiza a minha alma, a sua alma, com o Espírito Santo. E sabe o que acontece? A alma não pula, a alma não grita, a alma não sente arrepio, a alma não sorri, não chora, não. Quando Deus batiza a sua alma, sua natureza muda, sua afeição muda, suas paixões mudam. Você é um ser transformado para ser um filho de Deus, e agora você pertence a uma civilização de fé, porque você não duvida mais. Amém? Que escritura maravilhosa, hein? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, olha para você ver, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo. Quem que ressuscitou o Cristo dos mortos? O Pai, o Espírito. A natureza do Pai que estava em Cristo ressuscitou a Jesus. Cristo só ressuscitou porque ele tinha a natureza de Deus, do Pai. Eu e vocês só vamos ressuscitar se tivermos a natureza mudada, a natureza de Deus, do Pai. Não adianta o nosso espírito ser batizado com o Espírito Santo, não adianta o nosso corpo sentir calafrio, arrepio com o Espírito Santo, não, é a nossa alma que precisa do batismo do Espírito Santo. Irmão, e é tão tremendo isso, porque a sua alma, presta atenção, a sua alma, minha alma, só vai ser batizada com o Espírito Santo, se você crer na palavra do dia. Só o que pode dar para nós a natureza de Deus é a palavra do dia. Fora disso, você é um religioso, ungido no corpo, ungido no espírito, pula, grita e não recebe nada. Fala em línguas, tem sonho, tem tudo, mas é somente uma unção, é somente um falso ungido no espírito, um falso ungido no corpo. Porque a alma, diz o profeta, continua negra como as paredes do inferno. Como você sabe que a alma da pessoa está negra? Porque ela só produz obra da carne, só cobiça, só inveja, só orgulho, só emulação, contenda, rivalidade. Nós vamos ler o próximo culto, as obras da carne. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma noite temos pregado a sua palavra, Senhor, temos nos alimentado da verdade, e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a caminhar nesse caminho estreito, Pai, esse caminho da santidade, Pai. Nos ajuda a compreendermos cada dia mais que tipo de natureza temos, por quem estamos sendo controlados, Pai, porque nos últimos dias teria falsos ungidos, pessoas que imitariam o cristianismo, Pai, mas seriam falsas em sua alma, eles não teriam a natureza de Deus. Em nome de Jesus, leva-nos de volta para os nossos lares e nos traga amanhã, Senhor, para falar um pouquinho mais desta verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.